Segundo Crônicas, capítulo 30, versículos do 13 ao 15, começando no 13, diz assim: E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães ázimos, no segundo mês, uma congregação muito grande. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês. E os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. E vamos orar. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós estamos agradecidos pela palavra do Senhor que temos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada. Ela que é viva e eficaz, ela que é escudo. A palavra do Senhor é escudo para todos que confiamos no Senhor. Também ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor na pregação, para que ele nos traga uma pregação com eficácia e que todos possamos ser eficientes, obedecendo o que o Senhor vai nos trazer nessa noite. Fazendo esse pedido ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos manter nossas Bíblias abertas para o texto desta noite, 2 Crônicas, capítulo 30. E antes de mais nada, deixe-me apenas desejar a todos uma feliz Páscoa, feliz dia da ressurreição para todos aqui esta noite. Eu quero, a partir do texto que nós lemos agora há pouco, você olhando no versículo 15, então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam. Se envergonharam. Eu quero hoje falar sobre vergonha na Páscoa. Vergonha na Páscoa. O trecho aqui que nós lemos em 2 Crônicas está falando sobre uma época, sobre um episódio que trata sobre o início do rei Ezequias. Ele acabara de subir ao trono. Ele era um bom rei, dentro do relato dos vários reis que houve entre Israel e Judá. E ele era bem diferente do seu pai. Seu pai não foi um bom rei, foi um rei ímpio, mas Ezequias foi um bom rei. Em 2 Crônicas 29, o início do capítulo anterior, no versículo 2, diz assim: E fez o que era reto, falando sobre o rei Ezequias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Quando fala aqui Davi, seu pai, não quer dizer que o Davi era o pai dele. Davi era o o avô lá distante dele. Falava Davi, seu pai, porque ele era descendente de Davi, da raiz de Davi. Mas o seu pai não foi Davi exatamente, mas o seu pai foi um rei muito ruim, muito cruel, trouxe grande dano para o povo de Deus. Mas o rei Ezequias, esse bom rei, quando ele assumiu o trono, ele fez muitas coisas boas. Se você olhar no capítulo anterior, no 29, no versículo 4 de 2 Crônicas 29, fala assim, o que ele fez: E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. E veja que interessante: e tirai do santuário a imundícia. Tirai do santuário a imundícia. Ao ler isso, eu perguntei: o que estava a imundícia fazendo no santuário do templo de Deus? Por que havia essas coisas imundas na casa do Senhor? Mas lá estava, e esse rei chamou os sacerdotes, os levitas, que eram os responsáveis por tomar conta e ministrar na casa de Deus e zelar pela casa de Deus. Então ele chamou os sacerdotes, chamou os levitas e disse: vão lá, se santifiquem, vão lá e limpem, tira aquela sujeira, tira aquela imundícia. Por sujeira não quer dizer que tinha um monte de lixo lá, gente. O que havia, quando se fala imundícia aqui, é que havia templos, havia altares, haviam ídolos dentro do templo de Deus, dentro da casa de Deus. Eles tinham erguido, isso era obra do pai dele, que havia não só comissionado, mas permitido que fossem colocados altares e erguidos mini templos praticamente dentro do pátio do templo de Deus. Ele permitiu e promoveu esse tipo de coisa, e os levitas e os sacerdotes tinham permitido isso. Então, quando ele assumiu o trono com a morte do seu pai,
A primeira coisa que ele fez foi convocar os levitas e os sacerdotes e mandar eles limparem aquela bagunça. E eles obedeceram, eles purificaram, santificaram o templo. A gente vê em 2 Crônicas 29 e versículo 16, que diz: e os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. O ribeiro de Cedron era como se fosse um grande lixão, como se fosse a Cobel da cidade. Todo o lixo da cidade eles jogavam nesse local aqui, era conhecido por isso, e tiraram toda a imundícia que encontraram, os ídolos e os templos e tudo mais, e jogaram fora, e assim santificaram, purificaram a casa de Deus, como deveria ter sido desde o início. Mas o rei Ezequias, sendo bom rei, não parou por aí. A gente lê no versículo 1 do capítulo 30, a gente leu 2 Crônicas 30, do 13 ao 15, olhem comigo para 2 Crônicas 30, primeiro versículo 1, que diz assim: depois disto, do quê? Do templo ser purificado. O templo foi purificado, notem bem isso, o templo foi purificado. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Ele limpou o templo, santificou, purificou tudo, aí mandou chamar todo mundo, todo o povo, mandou cartas de emissários dizendo: vamos celebrar a Páscoa, porque a Páscoa não havia sido celebrada, porque o rei, o seu pai, que não era um bom rei, havia parado com essa prática. Era um rei pagão, um rei de Israel pagão, que estava levando o povo a fazer coisas erradas. Então seu filho, bom rei Ezequiel, ele tratou de remediar isso, e é aqui que nós chegamos no capítulo 30, no versículo 13, chegamos aqui aonde queremos para o início da mensagem desta noite. O povo todo foi convidado, o povo todo veio para Israel, para Jerusalém. Qual foi a primeira coisa que as pessoas perceberam? Chegaram na capital. Era a capital política, era a capital do governo, era a capital religiosa, Jerusalém. Chegaram lá e o povo, a primeira coisa que fizeram, eles notaram que haviam altares, que haviam ídolos pagãos por toda a cidade. Olha o versículo 13. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a Páscoa dos pães ázimos no segundo mês, uma congregação muito grande. Aí o 14. E levantaram-se e tiraram os altares que havia, aonde? Em Jerusalém. Note, não fala que eram altares que haviam no templo. Eram altares que haviam na cidade. Note bem isso, é importante isso. Tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedrão. Ou seja, eles limparam a cidade. Jogaram no lixeiro, no lixão. Agora note que foi a primeira coisa que perceberam. Esse povo todo veio de todo Israel, chegaram em Jerusalém para celebrar a Páscoa, e a primeira coisa que notaram é que tinha um monte de imagem, um monte de ídolo, um monte de altar espalhado por toda Jerusalém, e eles mesmos, essa grande multidão aqui, 14, levantaram-se e tiraram os altares. Não foi os levitas nem os sacerdotes, foi esse muito grande povo que fala aqui. Essa grande multidão que veio celebrar a Páscoa, entraram na cidade e viram a idolatria, e viram a imundícia espalhada pela cidade, e eles mesmos se incumbiram de arrancar e tirar e jogar toda aquela imundícia no lixão da cidade. E só depois disso, de ter limpado toda a cidade, e não só o templo, mas de ter limpado toda a cidade, é que o povo celebrou a Páscoa. Versículo 15. Então sacrificaram a Páscoa. Então quer dizer, depois disso, após ter limpado a imundícia, os altares pagãos que haviam na cidade, então eles celebraram a Páscoa. E aí tem no versículo 15, na segunda metade, o ponto de partida de hoje. E os sacerdotes e levitas se envergonharam.
Por que será que os sacerdotes e os levitas se envergonharam? Eles se envergonharam porque era da responsabilidade deles ter mantido o povo atualizado, ensinado, preparado a não erguer altares pagãos na cidade. Esses altares pagãos, quem você acha que ergueu eles? Quem colocou essas imagens lá? Quem foi que trouxe isso para a cidade? Eles caíram do céu? Foram os pássaros que trouxeram? Não, foi o próprio povo. Os levitas e os sacerdotes estavam envergonhados porque era trabalho deles, era responsabilidade deles ter mantido não só o templo, mas a santa cidade de Jerusalém pura e limpa e santificada. Mas eles não haviam feito. Eles haviam negligenciado esse trabalho, haviam negligenciado o seu ministério, haviam negligenciado o que Deus colocou na mão deles para fazer. O trabalho, a responsabilidade deles, eles haviam deixado passar batido, despercebido, e agora eles estavam envergonhados, porque não só o templo, mas a cidade estava toda coberta com ídolos e altares pagãos. E nessa Páscoa, assim como no texto, quero perguntar uma coisa para você. Não quero que você me responda, eu quero que você se responda. Existe ou existiria algum motivo para nós nos envergonharmos nesta Páscoa? Assim como os levitas e sacerdotes ficaram envergonhados porque haviam coisas na santa cidade que não deveria haver, existem coisas em nossas vidas. Você sabia que a Bíblia nos chama de sacerdotes? Nós somos a geração do sacerdócio real. Você é salvo? Você é lavado com o sangue de Cristo? O seu nome está escrito no livro da vida? Você é um sacerdote. Você é um sacerdote de Deus, e o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E o seu corpo não só é o templo, mas o seu corpo não lhe pertence, pois foi comprado por alto preço. Então você, como sacerdote, você é responsável pelo seu templo, você é responsável pelo aquilo que é santo. Você tem algum motivo para se envergonhar de alguma coisa que está na cidade, e é a sua responsabilidade de santificar e limpar e purificar? Esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é tomar conta da minha vida, do meu templo. Não é o meu trabalho tomar conta, policiar, vigiar a vida de ninguém. Isso não é o trabalho de um pastor. Eu sei, tem pastor que acha que é o trabalho deles, mas não é. O meu trabalho é ensinar, pregar, avisar, apontar, alertar. Agora a limpeza quem faz é cada um de nós. A limpeza do templo, ela pode ter sido feita pelos sacerdotes e pelos levitas que não fizeram. Não só o templo, mas toda a cidade estava coberta com ídolos, imagens e altares pagãos. E eles se envergonharam. Eu te perguntar, eu não quero uma resposta, mas você se pergunte: existe alguma coisa pela qual deveríamos nos envergonhar esta noite? Porque eles só sacrificaram a Páscoa depois. Então sacrificaram a Páscoa. Então celebraram a Páscoa. A gente lembra da Páscoa e pensamos na ressurreição. Eu espero que você esteja pensando na ressurreição de Cristo hoje, e não em coelhinhos e ovinhos de Páscoa, por mais deliciosos e fofinhos que sejam. Mas existe alguma coisa que nos envergonha porque fomos negligentes? O lado positivo da vergonha é que levou os sacerdotes e os levitas a reagirem. Olha o que fala o versículo 15. Então sacrificaram a Páscoa no 14º do segundo mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram. Eles se santificaram, eles se purificaram, eles se ajeitaram, eles tomaram vergonha na cara, literalmente, e se purificaram depois de sentirem envergonhados. É bom sentir vergonha, se aquilo vai nos levar a fazer a limpeza no templo, fazer a limpeza na cidade.
Porque os levitas só se santificaram aqui depois que houve a vergonha. Versículo 16 do capítulo 30 de 2 Crônicas. E puseram-se, falando sobre os levitas e os sacerdotes, e puseram-se no seu posto, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus, e os sacerdotes espargiam o sangue, tomando-o da mão dos levitas. Finalmente, os levitas e os sacerdotes estavam fazendo o papel deles. Eles ficaram cada um, e puseram-se no seu posto, quer dizer, cada um no seu lugar. Há anos eles não faziam isso. Há anos não ficaram em seu posto, em seu lugar, fazendo conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. Há anos vinham negligenciando, há anos vinham deixando isso de lado, e há anos a idolatria e a impureza e a imundícia vinha crescendo no templo e na cidade. E agora, finalmente, depois de se envergonharem do que não fizeram, finalmente santificaram e buscaram e remediaram. Então vamos ver hoje algumas coisas que deveriam causar vergonha na Páscoa. Vergonha na Páscoa. Jesus desceu na glória celestial, Ele morreu, sofreu por nós, e há certas coisas que deveriam trazer vergonha para nós nessa época de Páscoa. Depois de tudo que o Cristo fez por nós, depois de toda a vergonha que Ele passou, toda humilhação, sofrimento, por nós, pecadores. Você e eu não estávamos lá pessoalmente, em Jerusalém, mas foi o nosso pecado. É o nosso pecado que colocou Cristo naquela cruz. E algumas coisas devem trazer vergonha em nossas vidas. Olhem comigo para Jeremias capítulo 17 esta noite. Eu quero falar sobre algumas poucas coisas que devem causar vergonha, segundo a palavra de Deus. Jeremias 17 e capítulo 13 diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Esse versículo 13 aqui, é um versículo interessante. Ele fala aqui: todos aqueles que se apartaram de mim serão escritos sobre a terra. Aí ele fala sobre a fonte de água viva. Quer dizer, o que é isso? Aqui está falando sobre água viva e está falando sobre a terra seca. A terra sem água viva, sobre o pó da terra. Se você pegar um dia seco, você vai lá na rua, você vai lá em algum canto, você pode escrever na terra seca, na areia seca, no pó seco, você pode escrever, desenhar. Com o primeiro vento, o que acontece? Desaparece, some. Para ficar, tem que ter água. Agora você pega uma lama, esses dias cheio de lama, você escreve, desenha alguma coisa na lama, quando a lama seca, aquilo fica. Aqui está falando que aqueles que deixam o Senhor serão como aquilo que é escrito no pó seco. Você escreve hoje, o primeiro vento que vem leva embora. É esquecido, não permanece. E aqui está falando sobre aqueles que deixam o Senhor serão envergonhados. A maneira mais rápida de você deixar e se apartar de Deus é através do pecado. E com o pecado sempre vem vergonha. Todo exemplo na Bíblia que nós vemos os personagens de Deus entrando em pecado, sempre segue a vergonha. Só por isso é um sinal de que a Bíblia é um livro divino, de inspiração divina, e não escrito por homens. Muita gente fala: a Bíblia é um livro escrito por homens. Gente, olha, se a Bíblia fosse escrita por homens, contava uma história bem linda aqui de todo mundo ia ser um santo, com exceção de José do Egito, que eu já falei sobre isso aqui. Com exceção de José do Egito, me diga um personagem bíblico que não tem os seus podres descritos com todas as cores e todas as nuances aqui na Bíblia. Se a Bíblia realmente fosse escrita por homens, a história ia ser bem mais bonitinha do que ela realmente é.
Mas o pecado, ele vai lhe afastar de Deus, vai trazer vergonha. O pecado só não traz vergonha para a pessoa perversa. Aquela pessoa que é tão mal, ela é tão distante de Deus, ela é tão distante de tudo que é santo, tão perversa, que o pecado não traz vergonha para ela. É isso que diz em Sofonias 3, versículo 5. O Senhor é justo no meio dela, Ele não comete iniquidade, cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. O perverso, ele não conhece a vergonha. Ele peca, ele pinta, ele borda, ele transgride, ele é iníquo. É a cara mais lisa, a maior cara de pau. Não tem um pingo de vergonha, não tem um pingo de embaraço, não tem um pingo de vexame. Ele pega com uma lisura. Por quê? Porque ele é perverso. O seu coração é perverso. Eu espero que não haja ninguém aqui que seja perverso, que não tenha vergonha do pecado. Deus sempre traz a consequência do pecado. Isso inclui a vergonha. Esdras 9, versículo 6. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, somos entregues, nós e nossos reis, e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, entregues à espada, ao cativeiro, e ao roubo, e à confusão do rosto, como hoje se vê. Tudo isso havia acontecido. Vários reis aqui, Esdras falando, eles estavam no cativeiro. Esdras foi o primeiro que saiu do cativeiro para consertar a muralha e os portões de Jerusalém. E aqui ele está falando, ele está confessando a Deus, falando: gente, todos os nossos reis, não ficou um. Nós fomos atacados, fomos exilados, nós fomos roubados, nós fomos oprimidos. Por quê? Devido à nossa iniquidade, à nossa grande culpa. E Esdras falou: eu estou envergonhado pelo meu povo. A minha geração está envergonhada pelo pecado dos nossos antepassados. E a consequência era essa, que nas mãos dos reis da terra foram entregues ao cativeiro, à espada. E a confusão de rosto significa isso, vergonha na cara. Aqui estão eles, os hebreus, os judeus, se diziam um povo de Deus, mas estavam em cativeiro. O povo de Deus, mas a cidade santa estava em ruínas. O povo de Deus, mas as muralhas derrubadas, as porteiras abandonadas. O grande templo de Salomão estava destruído, foi roubado, saqueado, todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza. O reino desapareceu. Você imagina a vergonha falar: nós somos os judeus, nós somos o povo de Deus, Jeová é o nosso Pai, nós somos servos, nós temos os profetas, nós somos a herança do Senhor. Ah, tá. E vocês, no entanto, estão aqui cativos, prisioneiros de uma terra distante. Sabe o que é isso? Vergonha. Sabe o que vai trazer vergonha a mim e a você? O pecado. Porque o pecado tem consequência, e essa consequência é a vergonha. Uma delas. Especialmente para o filho e a filha de Deus, Deus vai assegurar que o pecado vai vir à tona. Nada que está encoberto não será o quê? Descoberto. E vai ter a vergonha. Nós lemos o relato de Davi. Davi cometeu adultério com Batseba, tentou jogar culpa em Urias, não conseguiu tirar o corpo fora, encomendou a morte de Urias, um homem bom, homem justo, inocente. Deus mandou o profeta Natan falar: você é esse cara.
E ele falou: todo Israel vai ver a sua vergonha. Porque você fez isso, você será envergonhado, humilhado perante o seu povo. E dito e feito, alguns capítulos depois, o seu filho Absalom o expulsou de Jerusalém, pegou suas mulheres, suas concubinas e deitou com elas perante todo Israel. Vergonhoso, fruto do seu pecado. O pecado gera vergonha. Aqui os sacerdotes haviam pecado, que haviam negligenciado o templo e a cidade santa, foram envergonhados quando o povo chegou. O povo! Não eram sacerdotes, não eram levitas, o povo! Eles limparam o que eles deveriam ter feito. Se não nos envergonharmos de nossas iniquidades, será pior. Será pior. Jeremias 6, olhem comigo, Jeremias capítulo 6 e versículo 13. Quando nós não nos envergonhamos pelos nossos pecados, será pior para a gente. Jeremias 6, versículo 13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonharam-se de cometer abominação? Deixa eu dar aqui um pouquinho de pão de fundo. O profeta Jeremias teve um ministério interessante. O ministério dele não foi um de esperança, foi um que veio dizer: olha gente, passou dos limites, Deus não vai dar outra chance, Deus não vai voltar atrás. Agora vem os babilônios e vão nos levar para o cativeiro. Vamos sem reclamar. No entanto, havia os falsos profetas que diziam o contrário. Os falsos profetas diziam, como lemos aqui no versículo 14: paz, paz. Vai ter paz. Não ia ter paz. Deus estava falando a Jeremias: não vai ter paz, coisa nenhuma. Aí diz assim, Deus pergunta no versículo 15: porventura envergonharam-se de cometer abominação? Ele falando aos sacerdotes, ele falando aos levitas, eles cometeram abominação. Se envergonharam. Aí continua: pelo contrário, está dizendo aqui, de maneira nenhuma se envergonharam, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Lembra que nós lemos em Sofonias que o perverso não se envergonha? Esses sacerdotes, falsos sacerdotes, eram perversos. Não se envergonharam e nem sabiam como se envergonhar. Aí continua: portanto cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Deixa eu dizer para você o que quer dizer isso. Portanto cairão entre os que caem. Eles vão morrer. Esse que cai, não é que eles iam cair no chão. Os que caem mortos. Porque eles cometeram essa abominação, porque cometeram essa iniquidade e não se envergonharam. Vai ser pior, porque agora eles vão cair com os que caem. Eles vão cair com aqueles que vão morrer. Eles vão ser mortos. Diga uma coisa: qual o salário do pecado? A morte. O salário do pecado é a morte. Você peca, você está convidando a morte para entrar na sua vida. Não necessariamente morte física, não morte espiritual, estou falando sobre morte. Ausência de vida. Morte dos seus relacionamentos, morte da sua carreira, morte das suas finanças, morte da sua sanidade, morte da sua boa consciência, morte do seu testemunho, morte do seu casamento, morte da sua família, mas morte de alguma forma. Pecado chama morte. Pecado é a semente da morte. E nós temos que nos envergonhar, porque aqueles que não se envergonham vão cair com os que caem. Agora, quem confia no Senhor, quem confia no Senhor, quem age com fé no Senhor,
Quem busca o Senhor não vai ter do que se envergonhar. Isaías 50, versículo 7. Porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Se você está na dúvida, pastor, se eu fizer o que é certo, eu posso ser envergonhado. Se eu fizer o que é certo, pode sair mal para mim as coisas, pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você faz o que é certo, nunca será envergonhado. As coisas nunca vão sair mal. O problema com muita gente é que eles fazem assim, ó. Eu faço certo ou errado? Que lado está soprando o vento hoje? Não interessa a direção do vento. Devemos fazer o que é certo, porque fazer o que é certo é o que devemos fazer. Quando a gente fica, bom, se eu fizer isso, vai ver que... E se não acontecer? E se for de outro jeito? Não pense assim. Confie no Senhor. Faça o que é certo. Faça o que é correto, que o resto se encaixa. Aqui está dizendo, por isso sei que não serei envergonhado. Não serei envergonhado. Você nunca vai ter motivo de se envergonhar quando a gente confia e segue e anda nos passos de Deus. Vergonha na Páscoa, talvez é hora de limparmos o templo. Não falo sobre o templo aqui, a igreja, eu falo o templo das nossas vidas. Talvez seja a hora hoje de nos envergonharmos e limparmos os altares e os ídolos e a imundícia e aquilo que não deveria estar. E o responsável é você, não sou eu. Não cabe a mim meter o nariz na sua vida para estar limpando a sua vida. Esse é o seu trabalho. Você é sacerdote do seu templo. É a sua responsabilidade, não do pastor. Eu tenho uma responsabilidade, é limpar esse templo aqui, ó. É manter esse templo aqui purificado. O meu. Não o seu. Não o seu. Mesmo tarde, o templo em Jerusalém foi limpo. Não deveriam ter deixado a imundícia. Não deveria ter chegado ao ponto de haver uma faxina, mas ainda bem que houve. Ainda bem que houve. Olha comigo para Isaías 45, vamos ver outra coisa que traz vergonha na Páscoa. Isaías 45, versículo 16. Já começa dizendo: envergonhar-se-ão, e também se confundirão todos, cairão juntamente na afronta. Os que fazem o quê? Os que fabricam imagens. Esse cair na afronta quer dizer cair na vergonha. Cair na afronta. Cairão, assim como nós lemos que os cairão com os que caem. Pois é. Os que fabricam imagens. Fabricam imagens. Outra coisa que traz vergonha é imagens. É idolatria. Eu não estou falando aqui sobre uma estátua. Eu não estou falando aqui sobre a imagem de uma pessoa ou um animal, ou seja lá o que for. Apesar que isso, a Bíblia fala sobre isso, isso é errado. Mas a imagem, a idolatria que me refiro é tudo aquilo que é colocado acima de Deus em nossas vidas. Deus falou que devemos amá-lo acima de todas as coisas. Não deve haver nada em nossas vidas que nós amamos mais do que Deus. Nada. Não o seu pai, não a sua mãe, não o seu esposo, não a sua esposa, não o seu filho, não a sua filha, não o seu pastor.
Não o seu trabalho, sua carreira, seu estudo, suas finanças, suas riquezas, seus talentos, nada deve ser colocado acima de Deus. E quando você e eu colocamos qualquer coisa ou qualquer pessoa acima de Deus, nós estamos fabricando imagens. Estamos levantando ídolos e imagens em nossas vidas. A Bíblia fala aqui: envergonhar-se-ão e também se confundirão, todos cairão juntamente na afronta. Não parece boa coisa. Quando você coloca alguma coisa na sua vida, e Deus vem em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, você está criando, fabricando, erguendo uma imagem. E isso é um motivo de vergonha. Se você hoje, e eu não sei da sua vida e não quero saber, mas se você hoje tem alguma coisa que no seu coração, no íntimo do seu ser, você sabe que aquilo é mais importante para você do que Deus, que se for para escolher aquilo ou Deus, Deus perde. Se for para excluir Deus está fora. Seja o que for ou quem for, se existe isso, e só você sabe responder isso, que só você e Deus sabe no íntimo do seu coração o que é importante para você. Se a coisa mais importante no topo de tudo não for Deus, é uma vergonha. É uma vergonha. Vergonhoso por quê? Além de ser um tapa na cara de Deus, é vergonhoso porque ídolos, seja ele do tipo que você fabrica e você se curva fisicamente e você acende uma vela, ou você sacrifica, ou você adora, ou aquele ídolo que mora no seu coração, aquele altar que você levantou na sua mente e no seu coração, são inúteis. É vergonhoso porque são inúteis. É vergonhoso porque não servem para nada. Eles não andam, não falam, não fazem nem bem e nem mal. Muita gente indo para casa numa sexta-feira, passa uma encruzilhada, aí vê umas ofrendas, um franguinho assado, uma farofinha. Vai, irmão Silvano? Eu posso chegar certo, não pode, você não pode pisar, não chegue perto, isso daí vai trazer maldição. Não vai trazer nada. Mas aquilo pertence aos espíritos. Aquilo não é nada, gente. Aquilo é um grande desperdício, é uma vergonha, porque tem gente com fome e está lá um delicioso galeto, uma maravilhosa farofa, que foi para o mato. Jeremias 10, versículo 3. Porque os costumes dos povos são vaidade. O povo, lá fora, o mundo faz isso. O mundo ergue ídolos que são mais importantes para eles do que Deus. Continuando, Jeremias 10, 3. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelo o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar. Certamente são levados porque não podem andar. Nem tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Pastor, é para ter medo de imagens? Não. Por quê? Eles não fazem nem bem e nem mal. Aqui fala, não tenha receio. Não tenha medo. Sabe o que é um pedaço de madeira? É um pedaço de cerâmica. É um pedaço de sei lá o que for. Aquilo não é nada. É vergonhoso você sacrificar, você se curvar, você seguir, você fazer tudo aquilo por nada. Por um nada. Por um pedaço de madeira feita com mãos humanas. Isso é uma vergonha. Desperdício. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Paulo aqui está dizendo, tinha algumas pessoas perguntando, Paulo,
Aqui em Corinto tem um templo, eles matam, fazem sacrifício lá. E todos aqueles animais, eles são sacrificados e a carne é vendida nos açougues para a população comer. E tinha muita gente preocupada achando, se a gente comer essa carne sacrificada para os ídolos, vai fazer mal para a gente? Paulo raciocina assim. O que é um ídolo? O ídolo não é nada. Ele falou, pega a carne, abençoa, agradeça e coma. Porque o ídolo não é nada. Está dizendo aqui. Sabemos que o ídolo nada é no mundo. Sabe o que é o ídolo? Nada. Ele não faz nem bem e nem mal. É um nada, é um zero, é nada. Agora, se você acha que é errado, não coma. Se a sua consciência lhe ofende, então não coma. Mas quanto mais, pode comer. Mas foi sacrificado ao ídolo. Foi sacrificado a nada. Está comendo de nada? Está comendo da sombra? É vergonhoso. Vergonhoso. Você ergue um ídolo na sua vida, seja lá o que for, seja lá quem for, não vai lhe fazer bem e nem vai lhe fazer mal. A Bíblia fala que devemos temer aquele que pode destruir a carne e lançá-la no fogo. Devemos temer a Deus, porque Deus pode fazer o bem, Deus pode fazer o mal. Deus tem o poder de exaltar e rebaixar. Deus tem o poder de dar vida e tirar a vida. Vamos temer, ter receio de Deus, não do ídolo. O ídolo não é nada. Está idolatrando o seu patrão, sua carreira? Está idolatrando, colocando como importância o seu filho? Hoje em dia nós temos uma nova categoria de idolatria, é bebelolatria, conhece? Quando os pais idolatram os filhos, quem manda na casa são os filhos. Não é o que Deus quer, é que o Júnior quer, ou a Júnia. É o que o patrão quer. É o que fulano quer. Tema primeiro a Deus. Se for temer alguém, se for temer alguma coisa, tema a Deus. Honre a Deus em primeiro lugar. Quando a gente começa a erguer ídolos e levantar altares na vida, no coração, na mente, vai ser uma fonte de vergonha. De vergonha. Olhem comigo para Gênesis 3 e versículo 10. Quero falar mais uma outra coisa de que não se pode fugir nesse tema de vergonha. O que traz vergonha? Pecado. O que traz vergonha? Idolatria. O que traz vergonha? Nudez. Nudez. Gênesis 3:10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Aqui Adão falando com Deus. Logo depois Deus fala: e quem falou para você que vocês estão nu? Vocês estavam nu até hoje e ninguém ligou. Vai chorar demais. Nudez. Outra coisa que deve causar vergonha nessa época da Páscoa é nudez. Se você olhar na Bíblia, a nudez está sempre associada com pecado e com vergonha. Sempre você não vai encontrar uma instância de nudez onde em algum lugar você não vai ter pecado e vergonha e rebeldia. Eu desafio você a encontrar um exemplo, e há vários exemplos. Vários exemplos. No jardim, no jardim, esse exemplo, em Êxodo 32, enquanto o povo estava no deserto. E versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos. Moisés subiu no morro para trazer as leis de Deus. Quando ele volta, o povo está tendo a maior festa, a maior batucada, todo mundo despido. Rebeldia,
vergonha. Lê na sequência, morreu um bocado de gente. Por que morreu? Porque o salário do pecado é a morte. Lá em Lucas capítulo 8, nós temos o endemoniado de Gadarena. Esse endemoniado tinha uma característica: ele andava nu. Lucas 8, 27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Lê na sequência depois, quando Jesus expulsa os demônios e resolve o problema dele, ele é encontrado lúcido e vestido. Poderia trazer mais exemplos, não vou por uma questão de tempo. Mas a nudez é algo que está ligado diretamente com vergonha, com pecado, com rebeldia. Se você não tem vergonha da nudez, tem algo errado. A Bíblia fala que o perverso não sabe o que é vergonha. Eu vou deixar só essa dica aqui. Deixe que Deus decida o que é nudez. Deixe que Deus estabeleça o que caracteriza nudez. Não a minha ou a sua versão de nudez, mas o que Deus fala sobre nudez. Nessa Páscoa nós vamos nos examinar, fazer um levantamento do nosso tempo, para ver se existe algum motivo de nos envergonharmos. E a vergonha, ela é boa. Foi a vergonha que levou os sacerdotes e os levitas a se santificarem. Sabe quem não se santifica? Aquele que não tem vergonha. Aquele que não vê nada demais com os ídolos e os pecados em suas vidas. Nada demais. Quem se envergonha faz a faxina. E nessa Páscoa vamos seguir o exemplo dos levitas que se envergonharam. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês. E os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram perante o Senhor. E vamos orar. Pai amado,